gravar agora, tá? Pode começar. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos em comunhão de pensamentos e de sentimentos para aprender um pouco mais, Senhor, dos ensinos que nos foram trazidos para o nosso crescimento moral, espiritual e principalmente, Senhor, para compreendermos a nossa verdadeira realidade, a realidade do espírito imortal que somos, em busca desse aprimoramento a cada dia, contando sempre, Senhor, com a falange de mensageiros, de amigos, encarnados e desencarnados, que constantemente, Senhor, nos acompanham e desejam o nosso crescimento. Sendo assim, Senhor, fica conosco, nos intuindo, nos inspirando e nos abençoando nesse propósito, Senhor, do aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje que está sendo aí o último dia, né, então, do nosso estudo, a segunda parte da nossa revisão. Lembrando que eles estavam saindo do campo da paz, né, e já começaram a ver a caminho do campo da paz, como a gente viu, e eles já começam a ver a diferença, né, de como o campo mental altera a atmosfera que estava ao redor deles. Então, frio em vez de luz. E aí, uma coisa inacreditável acontece, né? Que André Luiz percebe que ele está emitindo luz. Uma luz ainda meio sem gracinha, mas está emitindo, né? E aí, pra gente, isso pra gente serve como uma esperança, né? Sabendo que, apesar dos nossos defeitos e limitações, toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa boa, construir, vivenciar o bem, a gente está acendendo a nossa própria luz, né? E isso é que vai fazer com que a gente encontre o caminho no momento da dificuldade. Aí muitas vezes a gente acha que pelo fato da gente ser bom, a gente não vai ter problema, quando na verdade a importância da gente estudar e ser bom é para a gente ter crédito, para a gente poder acender a nossa própria luz no momento que a gente tiver com dificuldade, né? E outra coisa, a gente vê que o plano espiritual é uma continuação do que está acontecendo aqui na Terra. Então, a vibração, a aura mental que eu me envolvo aqui, os meus pensamentos vão continuar os mesmos no plano espiritual. E a importância da oração, porque é através da oração, da conexão com Deus, da vivência do bem, do estudo, que a gente vai conseguir se sintonizar a nossa mente com a dos espíritos superiores. Então, no momento em que a gente estiver em dúvida, triste, com medo, inseguro, a gente lembrar disso, da importância da gente orar. A partir do momento que a gente orar, a gente vai estar fazendo essa conexão com esses espíritos mais elevados que vão poder ajudar a gente nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, né? Vão inspirar a gente. E aí André Luiz fica, né, feliz, emocionado com o fato dele ter a habilidade aí de acender a própria luz, né, no momento dessa escuridão. E aí a Aniceto fala para ele, agora é hora de agradecer. A gente tem que reconhecer que todo o bem vem de Deus, né? Que essa habilidade é porque a gente está aí tendo a sustentação de outros espíritos para que a gente consiga caminhar no sentido certo. E ele complementa, quem não sabe agradecer, também não sabe receber, e muito menos pedir. E aí a gente vai pensar um pouco naquela frase pequenininha que a Karina mandou pra gente pelo WhatsApp, falando, e se hoje
eu acordasse somente com aquilo que eu lembrei agradecer no dia anterior, né? Então, quantas bênçãos a gente tem na nossa vida e que a gente não lembra de agradecer, a gente não lembra de agradecer a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, mesmo as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente só lembra de pedir, de dizer o que está faltando. Nós somos normalmente muito bons para perceber o buraco, o que a gente gostaria de ter, de ser, e que a gente não é ou não tem. Mas vamos lembrar que a proteção divina está sempre do nosso lado, mesmo quando a gente não vê, né? Interessante é que no meio do umbral, assim como na Terra, a gente vai ver que existe essa presença de Deus que está invisível aos olhos. Então, no meio daquela área aí nebulosa, escura e com uma atmosfera pesada, a gente vê a presença do campo da paz. Da mesma forma, a gente vê na cidade do Rio de Janeiro a casa da Dona Isabel como uma representação do nosso lar, como uma extensão do nosso lar. E que toda vez que a gente estiver semeando bem, que a gente vai ter a presença de Deus perto da gente, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente perceber são que esses laços espirituais acontecem tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Então a gente vê a história do casamento, né? Que a gente viu lá no Campo da Paz. A gente também vê o relacionamento da Dona Isabel com o marido dela. Ele desencarnado, ela encarnada. Entendendo que o relacionamento entre duas pessoas, o amor entre duas pessoas, quando ele é real, ele não acaba com a morte, né? E aí a gente faz uma outra reflexão, como é que seria, né, se a Dona Isabel não tivesse o compromisso evangélico ou de conduta moral como que ela tinha? Ela não ia conseguir estar na mesma sintonia que o marido dela e eles não iam conseguir estar juntos. Da mesma forma que a gente viu no Campo da Paz, no caso daquela garota em que o noivo era mais evoluído do que ela. Então ele podia levá-la, né, para o nosso lar, mas para que ela conseguisse chegar no nosso lar, ela teve que passar anos fazendo o enxoval dela, moral e espiritual, né? Então, lembrar disso, que a separação da morte não significa a separação de pessoas que a gente ama. E às vezes até trazendo para um campo menor, a gente lembrar que até a separação física, a gente está longe das nossas famílias, longe das pessoas que a gente ama, quando o amor é de verdade, esse tempo, esse espaço, não, ele separa, mas ele não deixa a gente ficar longe de verdade. Pode estar longe dos olhos, mas está perto do coração. E a gente pode pedir para encontrar essas pessoas com quem a gente tem esse relacionamento tão bonito, tão puro, durante o nosso sono, exatamente como acontece com a Dona Isabel. E por que existem esses centros, né? Então, um centro como um Campo da Paz, um centro como a Casa da Dona Isabel. Porque todos nós, numa quantidade maior ou menor, nós ajudamos o plano espiritual. E a gente viu isso, inclusive, mais adiante em outros capítulos, quando ele falava do centro espírita. No caso de um lar, de um local espiritualizado, onde existe o amor, o respeito entre as pessoas que convivem lá, esse lar funciona como uma âncora, como um porto seguro, como uma base. É como se esses espíritos que vêm aí dessas esferas superiores para nos ajudar, eles usam esses locais como um pouso para se refazer. Então, apesar deles não, muitas vezes, nem precisarem vir mais para a crosta ou para um lugar de um
uma qualidade mental mais baixa, eles vêm. Mas eles precisam da nossa ajuda, né? E como é que a gente faz isso? Através do Evangelho no Lar, como a gente vai ver mais adiante. A importância da gente trazer a prece para dentro do nosso lar, para a gente viver os ensinamentos de Jesus. Isso não significa que a gente precisa ser perfeito. Porque Jesus aí é a estrela guia, é o norte para a gente, né? Ele dá para a gente um modelo, ele é o modelo do que a gente tem que tentar almejar ser. Mas não significa que a gente vai ser Jesus em uma encarnação. E essa é a beleza da doutrina espírita, dando para a gente a esperança de que a gente vai nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer, até a gente conseguir burilar todos os nossos defeitos. Mas dito isso, toda vez que existe num local indivíduos, criaturas que se preocupam com o seu crescimento moral, espiritual, a ajuda vai estar presente e a gente vai estar sendo o instrumento da espiritualidade, né? E a gente lembrar de todas essas bênçãos, não, por exemplo, a bênção da gente estar aqui estudando hoje, juntos, depois de 12 meses, né? Será que nós estamos sozinhos? Não. Por que será que a gente resolveu estudar esse livro? Para quê? O que a Ana teve que aprender? Para que esses ensinamentos foram colocados, né, na minha vida ou na vida de cada um de nós? Tudo existe uma razão. Então, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade, né? Esses ensinamentos que André Luiz trouxe para a gente, deixou para a gente nesse livro tão lindo, e aplicar eles na nossa vida. Esse livro em especial fala muito do poder do pensamento, do começo ao fim, a importância da reforma íntima, a responsabilidade da mediunidade, o poder da oração na transformação do indivíduo, né? Então a gente pensar nisso, trazer isso para a nossa vida, né? Nos momentos de dor, de insegurança, em que a nossa fé estiver fraquinha, né? A gente lembrar disso, que a gente não está sozinho, que toda vez que a gente bater na porta, a porta vai se abrir, a ajuda vai chegar, né? E aí, lembrando em especial do Evangelho no Lar, a gente perceber a atuação do mentor inspirando a Dona Isabel no Evangelho no Lar. Entender a congregação familiar, que ao mesmo tempo que existia entre ela e as filhas uma afinidade espiritual grande, e até uma maturidade espiritual semelhante, com filha diferente. É por isso que muitas vezes a gente vê dentro da nossa família filhos que se dão bem com os pais, filhos que não se dão bem com os pais, marido que não se dá bem com a esposa e vice-versa. Então a gente entender que se o corpo veio do corpo, o espírito não vem do corpo. E a gente traz aí uma história passada, né, de coisas boas e ruins que a gente leva para dentro da nossa casa. A coisa que é importante a gente lembrar é a gente saber que cada um dos lares, cada lar tem o seu espírito familiar, cada um de nós tem um mentor que cuida do nosso evangelho no lar. E esse cuidado vai funcionar como uma auréola, como uma cúpula protetora para a nossa casa e para nós mesmos, né? Então, quando existe o Evangelho no Lar, como a gente vê nos capítulos aí que o André Luiz conta pra gente, apesar de existirem espíritos malévolos, desequilibrados, eles não conseguem entrar na nossa casa por causa da diferença de sintonia, como se não entrasse, é como se a gente tentasse pegar dois ímãs do mesmo lado, não consegue encostar um no outro, não entra, né? Então a gente lembrar disso, nos momentos que a gente estiver se sentindo fragilizado, impotente, lembrar da importância da prece. E que muitas vezes o evangelho no lar, que pra gente a gente está vendo só quem está encarnado, muitas vezes a gente tem que fazer o evangelho no lar sozinho, a gente saber que a gente não está sozinho nesse evangelho no lar. Que muitas vezes esses mentores que nos acompanham aproveitam essa oportunidade de porto seguro para servir e ajudar outros espíritos que precisam escutar o evangelho e também precisam da doação do ectoplasma para se refazer, né?
Outra coisa interessante é aí, lembrando do serviço do centro espírita, que mesmo aquelas pessoas que foram para o centro sem e estavam dormindo, não prestando atenção, eles assim mesmo serviam como instrumento da espiritualidade, né? Eles conseguiam servir mesmo sem saber. Ao mesmo tempo, aquele trabalhador sincero, o responsável, o disciplinado, ele vai receber uma inspiração, uma cobertura maior ainda do plano espiritual maior. E também é importante a gente lembrar de como existe uma proteção, uma segmentação dentro do centro espírita. Como em tudo existe disciplina. A gente lembrar isso para nossa casa também. Não trazer todo mundo para dentro da nossa casa. A gente escolher quem entra na nossa casa. Isso não quer dizer que a gente seja ruim, significa que a gente quer defender e preservar o nosso lar, né? Isso acontece no plano espiritual também, no centro espírita, em que os espíritos deixam entrar os espíritos evoluídos, os mentores, deixam entrar aqueles que estão prontos para receber ajuda, mas eles não deixam entrar aqueles que estão com vontade de bagunçar, de tumultuar, de fazer o mal, né? Então isso, a gente tem que saber impor esse limite dentro da nossa vida, dentro da nossa casa também. E para encerrar, a importância do pensamento, né? Lembrar, por exemplo, que cada um de nós, através do nosso pensamento, vai influenciar todas as células do nosso corpo. Vou falar de novo. Através do nosso pensamento, a gente vai influenciar todas as células do nosso corpo. Isso significa o quê? Doenças mentais, doenças físicas, doenças emocionais. Tudo começa aqui. Hoje está na moda isso de mind awareness. Por quê? Porque a ciência está começando a chegar à conclusão de que o indivíduo que medita, que é mais tranquilo, que faz yoga, que procura se equilibrar, que usa da respiração, ele consegue ter mais paz e consegue ser mais bem-sucedido, mais equilibrado, né? E a gente vê isso, que aqueles indivíduos que eram mais desequilibrados, como o Fernando, eles têm limitação para se autoajudar, não é nem a ajuda do outro, né? Porque a gente vê que no caso dele, ele está recebendo a ajuda da mãe dele e ajuda dos outros espíritos através da intercessão da mãe dele, mas ele, pelo seu próprio desequilíbrio, não consegue se ajudar. Essas afeições, essas testemunhas, como falou Paulo, nossos amigos invisíveis, eles vão existir enquanto a gente está encarnado ou desencarnado. É importante a gente refletir qual é a companhia que está vindo comigo, né? Qual é a qualidade de espírito que eu estou trazendo dentro da minha casa. E essa qualidade de espírito vai ser semelhante à qualidade de vida que eu tenho dentro do meu lar. É importante a gente fazer esse trabalho agora. Porque quando a gente morrer, a gente não vai mudar. E aí, essa transformação, o impacto da vibração fica muito mais direto e intenso. Aqui na carne, a gente ainda tem um pouco a proteção, né? Dessa parte mais densa que é o corpo. Quando a gente desencarnar, a gente vai estar muito mais exposto, né? Então, se a gente estiver bem acompanhado, a gente vai ter uma qualidade muito melhor. Se a gente estiver desacompanhado, mal acompanhado, a gente vai estar sofrendo muito mais. E para encerrar, é a gente pensar o que a gente vai fazer com todos esses ensinamentos que a gente teve nos últimos 12 meses. De refletir essa noite, entendendo que o acaso não existe, que André Luiz não veio parar na nossa vida por acidente, que esse grupo unido aí nesse estudo durante todos esses meses também não aconteceu por acaso. Por que será que a gente ficou junto tanto tempo, né, conhecendo, passando por tantas coisas boas, também por problemas também, como nós sabemos.
cada um de nós vai ter a sua própria resposta, né? E pensar, bom, foi para trabalhar minha paciência, aumentar minha fé, talvez seja para eu conseguir ter mais disciplina no meu evangelho no lar, eu vigiar os meus pensamentos, ter mais consciência do que eu estou sentindo e do impacto que isso tem na minha saúde, seja lá o que for. E aí, seja lá o que a gente tenha percebido que foi o motivo maior para a gente ter feito esse estudo, a gente colocar em ação para trabalhar na nossa reforma íntima, né? Assim como o André Luiz fez. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E a gente tem mais uns 7 minutinhos para comentar. Quem quer comentar? Regina, faz tempo que você não comenta nada. Você quer comentar alguma coisa? Ana, na verdade, me veio na mente assim uma única palavra que eu acho que vai poder representar o que eu sinto nesse momento, né, de finalização aí desse livro, que é uma obra que traz para a gente a certeza, a realmente traz assim, não tem, tira o véu total, né? Não só essa obra, como a gente sabe, toda a codificação, mas eu vou me ater só à questão dos mensageiros, sobre a imortalidade nossa, sobre que a gente não muda, como tu falou aí, não deixa de ser quem nós somos por conta do desencarne. Mas uma palavra para resumir assim esses 12 meses é a gratidão. Gratidão, assim, muita, muita mesmo por esse aprendizado, por essa responsabilidade que aumenta a cada dia quando a gente vai buscando fazer esse mergulho profundo nesse conhecimento, para depois a gente seguir exemplificando, como diz a minha mãe sempre, para que a gente dê o verdadeiro testemunho, porque a gente tem aí o conhecimento, a gente estuda, se aprofunda muitas vezes, abre mão, né, de coisas materiais ou de convívio com amigos, enfim, para estar mergulhando nesse estudo, então é preciso depois dar o testemunho, e esse testemunho nem sempre é fácil, como a gente tem exemplo de Paulo de Tarso, como a gente tem exemplo muitos, inúmeros, né, dessa renúncia que é preciso ser feita, assim. Mas é gratidão, gratidão pela tua coragem, pelo teu empenho nesse período todo. Enfim, né, o que eu posso dizer de momento assim é agradecer mesmo a todo o grupo, a ti e a espiritualidade que eu tenho certeza que vai continuar nos inspirando para a gente trabalhar primeiro em nós, essa reforma íntima que tu bem falou, e depois servir a todos que a gente encontrar pelo caminho e com aquilo que Deus designou para cada um de nós, né? Eu acho que é isso aí, a gente tem a gente lembrar de agradecer mesmo essa oportunidade, né, para todos nós, né? Para mim é uma bênção poder ter tido essa oportunidade de estudar André Luiz desse jeito, né? Com o nosso grupo que é tão homogêneo. E toda vez que a gente estuda, a gente é quem aprende mais, né? O ouvido que escuta é o que está mais perto da boca, que é o nosso mesmo. Então, o aprendizado eu sei que principalmente veio para mim, né? A lição que é para mim também, né? Ou principalmente para mim. Né? Para mim também. Eu acho que tudo que a Regina falou, com certeza, gratidão sempre foi a palavra. Graças a Deus essa palavra sempre vem pra gente. Mas de tudo que você falou, acho que todos os tópicos que você falou, né? Esses 12 meses vieram para ajudar a gente com o Evangelho no Lar, vieram para ajudar a gente com a força do pensamento, para tudo isso que você falou. E é interessante que todos os pontos que você colocou em todos os slides, eu lembro de todos os nossos estudos, de tudo que a gente fala. Que legal. É bem bacana que às vezes a gente acha que não lembra de tudo, mas eu consegui lembrar de cada estudo que a gente fez. E logo no comecinho você estava falando que quando a gente trabalha no bem, né,
essa, essa força, essa luz, ela não é só para ajudar os outros, ela vai ajudar a gente primeiro, né? Pra gente conseguir se erguer. E eu acho que isso foi muito do que representou para mim esse estudo nos últimos 12 meses, assim, aquele momento que você acha, claro que acha, que a gente sabe, né? Através dos estudos que a gente não tá sozinho, mas que a gente acha que tá sozinho. E sempre acho que esse pontinho de luz que surge, assim, que me faz tirar desse momento, veio através disso aqui, eu tenho certeza. E isso daí que foi pra mim. Não foi os 12 meses que eu não comecei logo no comecinho, né? Entrei, como é que fala? Entrei de intruso na festa. Que tá, parece. Mas foi isso. E outra coisa que, até quando eu estava falando da importância da oração, e a gente também sempre vem falando, né? Da importância do pensamento e da oração. E eu pensei que eu tive uma vida muito dentro da igreja católica, né? Não tive uma família espírita. Mas a importância da oração, ela sempre esteve presente mesmo, assim como eu vejo nas outras religiões também. E eu acho que o bacana da doutrina espírita, e através do André Luiz eu vi bastante isso, é que eles mostram muito o poder da oração também, graças a Deus, a maioria das religiões mostram isso, mas também te dá a responsabilidade de trabalhar no pensamento, de trabalhar nas ações. Não é só o momento da oração, é o seu pensamento o tempo todo, é o que você está criando naquele ambiente. E eu acho que isso também foi o que ficou bastante marcado para mim. A nossa responsabilidade, o papel que a gente tem. E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, maior a nossa responsabilidade. O que é bom no aspecto de quanto mais você estuda, mais você sabe, mas aí diminui, como é que eu vou dizer? Você tem menos desculpa para fazer o que estava errado, né? A gente pensar na Ana, na Karina, na Regina, na Cláudia, na Kátia, na Fabi de hoje. Nós não somos as mesmas de 12 meses atrás, né? E a gente levar essa transformação a sério, né? A gente vai começar aí o próximo livro a semana que vem, que é um livro muito mais difícil, muito mais profundo, mas que ainda vai falar ainda mais da importância da oração, mais ainda. Né? Então é isso, vamos, agora já são 8 horas, está na hora da gente encerrar. Uma profunda gratidão. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo, por termos encontrado essa família espiritual, Senhor, essas amigas queridas que nos acompanharam durante todos esses meses, no meio a tanta mudança, transformação em cada uma das nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelos teus mensageiros que nos ajudaram na nossa disciplina, nos inspiraram durante os nossos estudos, protegeram o nosso lar, a nossa família, nos deram coragem no momento de medo. Obrigada, Pai, pela tua infinita bondade, pela tua grandeza, por toda essa beneficência que tem por nós, por toda a paciência que tem conosco. Ajuda-nos, Pai, a seguir no nosso progresso espiritual. Segura nossa mão, ampara-nos nessa estrada, ainda tão íngreme para nós. Que o auxílio de André Luiz, dos mentores, amigos do bem, possam continuar facilitando o nosso entendimento, a nossa transformação para espíritos mais evoluídos. Que André Luiz possa receber, Senhor, um ramo de rosas. Que toda a equipe espiritual que ajudou André Luiz, porque nós sabemos que ele não trabalhou sozinho, Emmanuel estava do lado dele, assim como outros mentores.
Que cada um deles possa receber o nosso profundo agradecimento por todo o tempo, por toda a pesquisa, por todo o cuidado que tiveram conosco e também na confecção desse livro. E assim, Senhor, nós nos despedimos com um até logo, pedindo que consigamos ter o mesmo apoio, a mesma ajuda, o mesmo compromisso no próximo livro, Missionários da Luz. Graças a Deus.